Milei, então, olha só, cancela aí a cúpula do Mercosul e se encontrará com Bolsonaro no CPEC de Santa Catarina. O Milei confirmou sua presença na Conferência Política de Ação Conservadora, o CPEC, que será realizada nesse final de semana, né, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde também será presente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que a organização do CPEC ouviu Silvio Grimaldo, que dizia: vocês precisam confirmar a presença de Bolsonaro. Eis que ela foi confirmada. Silvio. Pois é, né? Tá essa treta, resposta muito boa do Milei, porque o Lula ficou todo... eu não falo com o Milei não fala comigo, não sei o quê, eu não vou brigar com os argentinos só por causa do presidente, mas ele falou um monte de coisa, ele devia pedir desculpa. Aí o Milei respondeu, falou: desculpa é um cacete, né? A gente não tem que pedir desculpa de falar a verdade. Ele é comunista? É comunista. Ele foi preso por corrupção? Foi preso por corrupção. Então é comunista e criminoso, porra. Quem não sabe? Esse não é o assunto. O assunto é assim: Milei confirmou a sua presença no CPEC Brasil. Né? Será que as meninas vêm? Eu falei com elas, nossas gloriosas irmãs Assis, e elas disseram que não vêm. Mas eu tô em campanha, que agora o Milei disse que vem, eu tô lá enchendo o saco delas para elas virem. Então, mas aí acontece, o Bolsonaro confirmou. Veja, é a primeira vez que o Bolsonaro confirma a presença no CPEC. Eu fui questionar o Sérgio Santana, eu falei: bicho, cara, por que vocês não põem logo o Bolsonaro? Não faz sentido. CPEC nos Estados Unidos, está lá o Trump. O que é a vinheta do CPEC nos Estados Unidos? É o Trump subindo a escada, assim, né? Sempre aquela imagem dele de costa, né? Isso aí não dá para confundir, não. O Trump é inconfundível, o Trump andando. Contorno, né? Você já sabe de quem se trata. É o Trump. E aí, quem que abre o CPEC? O Trump. Quem que abriu o CPEC lá em 1984, acho, sabe? O Ronald Reagan. Então é óbvio que o CPEC tem que ser, no Brasil, tem que ter a abertura do Bolsonaro. E se colocar o Bolsonaro, vai bombar. O povo vai lá tudo para ver o Bolsonaro, porra. Né? É óbvio. Ainda mais em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o estado mais bolsonarista, é o Texas brasileiro. Né? Mas aí, problema, falaram, né, o Sérgio falou que o Bolsonaro nunca confirma, cara. É dele, é ele. Ele fala: vamos ver aí, talvez não vá. Então, ele também não tem muita ideia do que é o CPEC, entendeu, o Bolsonaro? Ele não está muito ligado nisso. Tanto que em BH, ele não foi, ele fez um vídeo. Né? Ele foi por áudio, por vídeo, né, por videoconferência. Em Campinas ele foi, não lembro. Foi a Michele? Acho que foi, nem lembro. Né? Mas não é confirmado, e fica tudo naquela expectativa. Eu acho que sim, acho que foi quando ele até deu um abraço na Bárbara. A Bárbara tá sofrendo algumas perseguições também, a Bárbara, te atualizei lá. Não, esse foi de Brasília. Foi de Brasília? Foi de Brasília. Mas justamente, né, ainda que ele estivesse, não houve essa confirmação, não houve nem divulgação, né, da presença. Então aí fica naquele negócio, e aí se fala que o Bolsonaro vai, aí lota de gente, aí, porra, dá mais audiência, etc. Né? E aí faz sentido vir também uma série de líderes da América Latina, como é o caso do Cast e do Milei. Né? O Cast, eu ainda acho que será a grande liderança da América Latina. É o grande político, é o exemplo de político. Eu votaria no Cast tranquilamente, né? Que é o fundador do Partido Republicano lá no Chile, que conduziu, né, o processo agora constituinte, e há uma chance grande de ser o próximo presidente. Né? Tudo indica que será, aliás. E o Milei, e aí o Milei confirmou, e o mais legal é que vai ter a cúpula dos xaropes, a cúpula de que ninguém quer saber, dos líderes do Mercosul. Né? Que o Mercosul é aquele negócio que todos vocês sabem que não existe, não serve para nada. Que, assim, o Mercosul é aquele negócio que, né, o acordo de livre comércio entre os países do Cone Sul da América, né, e que faz assim, um vinho que custa R$25 na Argentina chegar aqui por 150. Né? O Mercosul serve para isso. Né? Olha, o Mercosul é um negócio tão bosta, tão sem vergonha, que você não consegue comprar um negócio no Mercado Livre na Argentina e entregar aqui. Meu Deus. É muito livre. Não, é sério. Cara, é um absurdo. Você não consegue, não existe. Sabe, tipo assim, a Shein, né? A Shein. Você consegue trazer um bagulho da China, meu filho, e você não consegue trazer um negócio do Uruguai. Vou comprar um pelego de ovelha, certo? Lá do Uruguai, né? Que tá frio aqui, eu quero pôr aqui na minha cadeirinha. É um pelego de ovelha, porque aqui custa 280 conto.
quero trazer. Você não consegue comprar. Se você pode até achar um site, vai levar 28 dias para chegar aqui, vai parar na alfândega porque ninguém sabe. Meu, é um rolo, cara. É um rolo. Nossa. Né? E as trocas entre empresas, assim, por CNPJ, é ruim igual. A empresa que quer importar coisas da Argentina, do Chile, do Paraguai, é muito difícil. Por que o Peru não faz parte do Mercosul? Porque são só os países do Sul. Sul? Não, aqui é América do Sul. Não, tá. O Peru faz, sim. Peru, Equador. Correção, então. então. Que antes era só Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Os 4, né? Certo. Aí depois foi expandido. Uhum. Né? Então, mesmo assim, eu nem sei o que tem lá para comprar no Peru, mas deve ter alguma coisa, milho, né? Aquele milho que faz... Aquele milho duro deles, aquele milho grande lá. Esqueci o nome daquele negócio. É milho, né? Mas, assim, é muito difícil. Então, o Mercosul nem existe. Aí o Milei, como sabe que o Mercosul não existe, não serve para bosta nenhuma, né? Fala, eu não vou nessa chatice, não. Eu vou lá para Camboriú. Né? Certamente o Milei devia passar as férias aqui em Balneário Camboriú, como um bom argentino, portenho. Fala, deve estar com saudade de tomar um capeta lá no calçadão de Camboriú, uma caipirinha no copo de 2 litros, né? De ir, sei lá, na Shed. Na Shed é muito nova, né? Era aqui que tinha lá, Kalahari, né? E deve estar com saudade dessas coisas e decidiu vir para o Brasil. Né? Deu uma banana pro Lula, né? Vai vir para o Brasil, não vai nem ir lá para Brasília, visitar o presidente porcaria nenhuma, vai vir para o Brasil, para Balneário Camboriú, para participar do CIPEC, junto com o Bolsonaro e o Cast. Né? Isso vai ser sensacional. Né? E o Milei, veja, o real está fazendo 30 anos hoje, né? 30 anos. Os nossos ouvintes, leitores, são muito jovenzinhos, eles não lembram, né? Como é que era. Mas o real está fazendo 30 anos. Oi, gente, eu lembro. Em 1993, em 93, a inflação do Cruzeiro chegou a 2.500%. A inflação do ano acumulado, de 93. Né? Antes do Plano Real, esse país aqui era um caos. Não que não seja agora, né? Mas assim, era o mundo da irracionalidade econômica. Né? O dólar chegou a ser 0,90 e tantos centavos de reais. A gente só tomava cerveja importada. Eu não, porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 15 anos e não bebia. Né? Mas quem bebia, só bebia cerveja importada. Trazia cerveja, comprava no camelô, era uma farra, uma festa. Os adolescentes da minha época faziam coleção de lata de cerveja, tudo importada, e maço de cigarro. Era tudo importado, porque era muito barato de comprar coisa. Mas o que acontece, durante a transição, as pessoas não sei se vão lembrar disso aí, ou quem é muito jovenzinho nem sabe que existe, um negócio que chamava URV. Isso. Né? O que era? Assim, o URV era um indexador de preço, porque a inflação mudava todos os dias. Todo dia tinha remarcação de preço. Você ia num lugar, comprar uma coisa, no outro dia, às vezes no mesmo dia, o preço já tinha mudado. Né? Então, na transição do plano, o que aconteceu? Né? Durante vários meses, teve esse negócio que chamava URV, que era Unidade Real de Valor, ou uma coisa assim qualquer. Né? Que era um indexador de preço. Então, a URV era, vamos dizer, a verdadeira moeda. Então, você tinha o Cruzeiro, só que você dava o preço em URV. O URV era sempre fixo. E o Cruzeiro variava, tinha cotação. Então, quanto está uma URV hoje? Está 7 mil cruzeiros. Quanto está amanhã? 7.500. Aí ia mudando. Então, você ia comprar uma televisão. Quanto custa a televisão? Ela custa 500 URV. Era assim que funcionava. E quanto isso dá em cruzeiros? Cruzeiro ou cruzado? Nem lembro o que era cruzeiro, né? Era cruzeiro novo, sei lá. Custa tanto. Né, cruzeiro. Aí você vai no outro dia, quanto custa? Os mesmos 500 URV, mas quanto custa em cruzeiro? Já dobrou. Né? Então todo mundo aprendeu a usar o URV. Só falava em URV, não falava mais em cruzeiro. E aí o URV deu passo e virou real. Aí começou a emitir notas de reais em cima da URV, né, pelo valor da URV, e aposentou o cruzeiro durante um tempo. Mas o que foi feito? Teve duas coisas essenciais. Primeiro foi, né, corte de gasto. A política fiscal mudou, então teve um enxugamento do Estado. Isso tudo graças ao grandíssimo Itamar, o maior presidente que esse país já teve.
Né? Ele e o Bolsonaro acho que são os top, assim, os grandes presidentes. Né? Itamar fez duas grandes coisas para o Brasil: o Plano Real e voltar a fabricar o Fusca. Né? Em 94, Itamar voltou a fabricar o Fusca. 93. Uma grande coisa. Né? O país abrindo, né? A economia abrindo, chegando, tudo mudando. E vamos fazer o Fusca. Né? E aquele Fusca que tem aquele adesivinho verde e amarelo do lado, assim, aquele frisozinho. Fusca Itamar, sensacional. Né? E aquela foto, né, dele com a mulher sem calcinha em cima do caminhão de som também. Né? Como que era o nome dela? Gente! Mas por que eu estou falando isso? Porque uma coisa foi o enxugamento da máquina, né, a diminuição da política fiscal, né, cortar gastos, etc, porque precisava estancar a sangria dos gastos públicos. E outra foi a emissão zero. Né? Era preciso parar de emitir moeda para controlar a inflação. Tá? Então, não sei se a gente chegou na emissão zero, mas assim, diminuiu muito a emissão de moeda, teve um controle muito forte da política monetária, tá? E aí conseguiu-se implementar o Plano Real, que hoje já está assim, bem detonado, o Plano Real, vamos falar bem a verdade, tá? Já tivemos 600% de inflação desde a implementação do Plano Real até hoje, né? A moeda desvalorizou muito. Hoje, o real, no primeiro semestre desse ano, foi considerado a pior moeda do mundo. Né? O Lula está destruindo o Plano Real, que, aliás, foi contra, né? O PT foi contra o Plano Real, votou contra, né? Está destruindo o Plano Real, mas ele funcionou durante 30 anos. Né? Foi que, com problemas ou não, deu uma coisa que a gente nunca teve no país, foi estabilidade financeira, monetária. Né? Mas, agora é a vez do Milei. Estou falando isso porque o Milei conseguiu domar a inflação. Né? 2 semanas atrás, ele teve a primeira semana sem inflação no preço dos alimentos na Argentina. E como que ele conseguiu isso? Diminuindo a emissão de moeda e conseguiu, né, fazer a inflação zero, a emissão zero. Tá? E as pessoas acreditam que inflação é aumento de preço. Né? E não é aumento de preço. Quer dizer, é o sintoma da inflação. O problema da inflação é emissão de moeda. Né? E os governos emitem moeda para poder se sustentar. Essa é a verdade. Tinha muita gente da esquerda que falava isso. Ah, inflação, mas é só emitir moeda, é só imprimir dinheiro. Ou o controle de preço, que foi o que o Sarney fez, o Collor fez. Né? Tinha os fiscais do Sarney que ficavam lá no supermercado, dentro do supermercado, e subia o preço do produto acima do produto tabelado. E o Milei conseguiu domar. Por isso que o Milei está sendo muito esperado. Assim, todo mundo quer ver o sujeito que fez o verdadeiro milagre econômico. Né? O Milei, em 6 meses, né, mudou radicalmente a Argentina. Lógico que esse processo precisa continuar. Né? Ainda tem uma série de dificuldades. Mas já teve mais vitórias ainda também, né? No Congresso, pró os projetos do Milei, né? Então ele está contando com pessoas realmente com a mesma visão. Ah, é? Ah, então tá bom. Ó, o Congresso argentino aprova megaprojeto de reformas econômicas de Milei. O Congresso argentino aprovou em definitivo, na madrugada da sexta-feira, dia 28, o pacote de reformas econômicas do presidente Javier Milei. Vamos passar o vídeo antes de comentar? Vamos passar o vídeo? Baixou. Já que estamos falando ainda do no Milei, contexto do Milei, isso mesmo. Toca o Milei respondendo Lula. Toca o Milei. Pensás de Lula dijo que vos deberías pedirle disculpas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Que le dije comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? No le vas a pedir disculpas a Lula. Las cosas que yo dije encima son ciertas. Parece una discusión de preadolescentes. El mismo mecanismo de Petro es el mismo mecanismo de Sánchez. Pero Sánchez fue distinto, pues Sánchez hubo un insulto. ¿Y no te crees que Petro y Lula no hicieron cosas similares? En el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra, ¿me van a pedir disculpas por la cantidad de mentiras que dijeron durante toda la campaña? Los que mintieron exige que se les pida perdón porque uno les dijo la verdad. Vamos. Me quedó claro. É isso aí. Né? O Lula fica exigindo que ele peça desculpa, ele falou, bom, mas ele é comunista e corrupto, não é? Aí foi assim, é uma discussão de adolescente. Eu acho tão engraçado quando ele fala, tipo, uma discussão de adolescente, bobagem, fica pedindo desculpa. Ele vai pedir desculpa das mentiras que ele contou a meu respeito? Da interferência, da interferência do Lula nas eleições presidenciais argentinas? Não vai. Ele falou, isso aí é tática de socialista que fica aí de mimimi. Né? Mas, muito bom o Milei, né? A gente adora o Milei. Aí, o Milei, só que o Milei não é só o doido da peruca, né? Ele é um
puta de um presidente. Isso que é o grande lance. Porque ele não só está fazendo essas reformas econômicas, né, como ele conseguiu passar a lei ônibus. Né? Que é, que essa, agora ela mudou de nome, né? É a lei, como que chama? Lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos. O que é? É um desmonte gigante do Estado. Só que o Estado kirchnerista, né, ele é enorme. Ele é maior que o Brasil, que o Estado brasileiro. Assim, é uma máquina gigantesca. Então, o que o Milei fez? Logo quando ele assumiu, ele meteu aquele decreto, né, que era essa lei, com 660 artigos. A maior parte deles, assim, ó, desfaça isso, desfaça aquilo. Era um grande revogaço. Né? Mas aí tinha tudo. Tinha várias áreas, né, de saúde, educação, economia, mundo dos negócios, etc. Ele foi desregulamentando tudo, um monte de coisa, mas várias coisas não conseguiam passar, né? Sobretudo por leis trabalhistas. Né? A Suprema Corte de lá barrava, né? Porque há um entendimento de que isso deveria passar no Congresso, ser votado e não por meio de decreto. E esse negócio ficou, né, na briga até hoje. Mas é óbvio, você fala assim, passou um terço. Sim, gente, é um terço de um projeto gigante. Né? São 238 artigos que, em geral, são revogaços. Né? Então, assim, qual que foi a estratégia do Milei? Foi fazer, assim, Maquiavel, né? Vamos passar o pacote de maldade todo de uma vez, colocar tudo de uma vez. Foi tudo. Né? Passou tudo? Não. Né? Mas passou a maior parte, mas passou muita coisa. E esse que é o negócio. Como ele pôs tudo de uma vez, ele tinha uma margem muito grande de manobra. Poder negociar. Não vai privatizar as aerolinhas argentinas. Dane-se, vai privatizar mais um monte de outra coisa. Mais para frente, os argentinos vão ver que deu bom a privatização e vão querer que venda logo essas outras porcarias. Tá? Esse que é o negócio. Sim. Um sujeito assim, ele é muito bom. Tá certo que também governar a Argentina é muito mais fácil do que o Brasil, porque a Argentina se resume a uma única coisa, Buenos Aires. Né? Então, seu presidente da Argentina é meio que ser prefeito de Buenos Aires. Ô Silvio, e por que o voto da vice pôde desempatar? Porque ela é a presidente do Senado. No sistema argentino, a vice ela fica como presidente do Senado. Uau! E aí ela tem esse voto de Minerva. Né? Ela tem o voto do desempate. Né? E a vice também é sensacional lá. Né? Uma empresária muito boa. Bruna Torlai. A Bruna Torlai, E, o Milei dando show, né? E aí, por isso que ele está sendo... Assim, foi uma excelente notícia, né? Que ele virá para o CIPEC. Né? Eu acho que isso vai também fazer mais gente para o CIPEC. Acho que todo o pessoal ali liberal, sim, que às vezes não gosta muito do Bolsonaro e tal, e os bolsonaristas não gostam deles porque eles são tudo novo, acho que vão acabar indo, né, para poder prestigiar o Milei, que é o primeiro presidente anarcocapitalista. Não, o Milei é um vírus. Ele mesmo falou assim, eu só virei presidente para poder destruir o Estado por dentro, para sabotar o Estado. Eu acho sensacional. Porque ele é o cara que fala um monte de coisa assim, né? Não tem papas na língua, ele tem esse perfil meio palhaço, mas ele faz, né? Então, tem as iniciativas, não é? É o comportamento dele mesmo ali. Ele faz e sabe negociar. Como vocês pontuaram bem, assim, ele aproveitou da vitória dele, de toda essa popularidade, para daí já começar a implementar. Não ficou testando nada, não ficou sentindo, né, os meios. Não ficou tateando. Ele já implementou ali o que precisava, então. E acho que ele também aprendeu com os erros da direita da América Latina, né? Teve escola ali, né, para observar. Com os erros do próprio Macri, né, que está no governo do Milei, aliás, e ele precisa do apoio do macrismo, que ainda é uma força política forte, uma corrente política forte na Argentina, né? Mas o Macri cometeu uma série de erros, então ele aprendeu com o Macri reconheceu esses erros e assim, ensinou o Milei, né? Explicou para o Milei o que ele não poderia fazer. Né? E o Macri foi muito bom também em apoiar o Milei, né? Entrar na disputa ao lado do Milei e também assumir o governo, porque ele também tem experiência. O Macri não foi um mau presidente, mas é que ele foi destruído pela esquerda, porque ele não sabia, ele não acreditava, né, que comunista era tudo vagabundo. Mas também aprendeu com a experiência do Chile,
e, sobretudo, com a experiência brasileira. O Milei, ele sabe muito bem o que aconteceu no Brasil. E veja, o Milei, ele conhece muito bem o processo de guerra por hegemonia da esquerda. Inclusive, esse dia eu estava vendo uma entrevista com ele que ele estava lá justamente explicando a estratégia gramsciana de tomada de poder e tal, pela esquerda, né, e mostrando como que o governo dele está fazendo para desmontar esses aparelhos, né, de influência que a esquerda foi ocupando. Né. Então ele é um cara muito ligado assim, na batalha política e sabe fazer. E acho que ele aprendeu com os erros. Né. Ele viu o que foi acontecendo, né, na América Latina, e lá tem uma vantagem, Ana, que é crucial, bem diferente do Brasil e de outros países, né, que isso não sei como não aconteceu lá, é que a Suprema Corte e o Judiciário não foram tomados, não foram ocupados pela esquerda como aqui no Brasil. Graças a Deus. Né? Veja, não é que não tem esquerdista lá, imagina que a Suprema Corte toda é esquerdista, mas assim, são juristas técnicos. Né? Quem indica lá também são os presidentes? São. E que não tem, mas tem uma participação no Congresso, mas eles não têm essa sede de estar no Poder Executivo como tem a Suprema Corte Brasileira, por exemplo. Uhum. Né? Então, o ativismo judicial lá é muito pouco, muito pequeno. Né? E não chega ao ponto de se meter na política, inviabilizar a política. Assim. Então, é uma Suprema Corte que certamente tem seus problemas, mas que perto da brasileira é uma Suprema Corte exemplar. E não há um tribunal de eleição lá também, né? E não tem justiça eleitoral, né, que é esta porcaria que só serve para chantagear candidatos, domesticar as pessoas. Só serve para domesticar aqueles enfesadinhos. Brasil.